E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos dar aquela revisada agora exclusivamente para o grupo dos melhores amigos. Vamos dar aquela revisada na técnica de venda. Eu falava para você que sempre a primeira etapa é uma etapa de apresentação. É aquela etapa para você se conectar com o cliente, que você tem que ouvir bastante. Você pergunta uma ou duas perguntas para ele do porquê que ele tem interesse no seu produto. E aí ele vai falar o motivo. E quando ele fala, ele está te dando argumentos que vão ajudá-lo a convencer, a vender o seu produto. Então você também está dando atenção, você faz ele se sentir importante. E você cria com você aquela conexão. A partir do momento que você criou a conexão, você está pronto para começar a sua apresentação. E aí você parte para a segunda etapa, que quando você antecipa objeções para que você evite que ele fale dessas objeções lá no final. Terminando a segunda etapa, você está pronto para fazer a apresentação do produto propriamente dito. E a apresentação do produto é um momento interessante. Em primeiro lugar, o seu mood, a sua abordagem precisa ser uma abordagem sempre com entusiasmo. Mas não aquele entusiasmo infantil, chato. Você também tem que ter uma abordagem muito racional. Na apresentação do produto é um momento interessante de você mostrar, de você fazer comparações com os produtos da concorrência. Você tem a possibilidade de mostrar de uma maneira racional os porquê sim do seu produto, quais são as características do seu produto mais interessantes, os diferenciais, as inovações. Se é um produto físico, ele pode manusear o produto, você pode explicar detalhadamente sobre cada detalhe desse produto. Você pode mostrar as inovações tecnológicas, você pode mostrar para ele cálculos do que aquele produto vai te gerar de benefício financeiro. Às vezes ele pode custar até mais um pouco, mas em quanto tempo ele retorna? É claro que eu estou falando aqui de maneira genérica, sem falar de um produto especificamente. Mas esse é o momento de você ter o 1 mais 1 igual a 2, o racional do porquê o seu produto é excelente, os diferenciais que ele tem, os diferenciais de tecnologia. Tem que ser aquele momento que o cara termina de ver a sua apresentação e ele se imagine utilizando o seu produto. Ele se imagine tendo o benefício que você diz para ele, que ele está enxergando que aquele produto vai trazer para você. Para a gente não ficar só na teoria, vamos para um exemplo prático. Quando a gente vende curso de inglês, por exemplo, que é um serviço, a gente costuma fazer uma comparação com a concorrência. Então você mostra como são as escolas tradicionais, aquelas que duram mais, aquelas que focam em gramática, aquelas que têm criança, não é? Em sala de aula, aquelas que você leva 7, 8, 9 anos para aprender, enfim, que tem metodologias antiquadas. Você mostra por A mais B. E o cara conhece. E aí você mostra em paralelo as nossas características. A gente mostra em paralelo as nossas características. Que é um curso para adulto, que é um curso mais rápido, que tem flexibilidade. Que por ser um curso mais curto, por mais que você pague mais, no final das contas você investe menos e começa a ter resultado mais rápido. Ou seja, existe uma questão racional do porquê o nosso produto é o melhor. E além do racional, tem aquela parte que é mais emocional, que é o teu entusiasmo, que é o teu brilho nos olhos, aquela coisa toda. Agora, perceba bem, esse cara já está conectado com você. Ele já tem a vacina das objeções e agora ele está super entusiasmado. Quando ele conhece o produto, ele está super entusiasmado. Nesse momento, você está pronto para ir para a próxima etapa, que é o fechamento econômico. O objetivo dessa terceira etapa, que é a apresentação do negócio, é fazer o cara desejar o seu produto. E aí a única coisa que pode impedi-lo de comprá-lo é a parte financeira. Ele não pode ter mais nenhuma dúvida que não seja a parte financeira. Então, geralmente, antes da terceira etapa, a gente faz a seguinte pergunta. Olha, fora a parte financeira, se fosse só pelo produto, você gostaria de se matricular no curso? O cara tem que falar sim. Ou seja, se nesse momento ele tiver mais alguma dúvida, ele pode dizer assim: ah não, eu ainda estou em dúvida sobre a metodologia. Ah não, eu ainda estou em dúvida sobre o nivelamento. Ele pode ter qualquer outra dúvida, mas aí nessa hora ele vai falar. E aí você tem a oportunidade de sanar a sua dúvida. Você não pode ir para a parte financeira se o cara tiver ainda alguma dúvida. Não vai. Esse é um grande erro. Então, tirou todas as dúvidas? Não tem mais nenhuma dúvida?
Ou seja, fora a parte financeira, o cara já quer comprar o produto? Ah, sim. Então beleza. Então agora você está pronto para ir para a última fase, que é o closing, que é o fechamento da venda. O cara está conectado com você, as objeções já estão vacinadas, ele já não tem mais nenhuma dúvida, e aí só falta a parte financeira, que é a última etapa. O grande erro do vendedor, às vezes, por ansiedade, é ele querer atropelar essas etapas, porque ele fica ansioso logo para fazer o fechamento. Mas, meu amigo, não se iluda, você não vai fazer o fechamento se você não se conectar com um cara na primeira etapa. Você não vai fazer o fechamento se você não der a vacina das objeções. Não vai. As objeções vão pipocar lá no final. E você não vai fazer o fechamento se você não entusiasmar o cara e ele ainda tiver alguma dúvida sobre o produto. Então, por isso que existe etapa e existe script. Beleza, gente? Amanhã eu passo o dia viajando, indo para os Estados Unidos, estou em São Paulo, viajando amanhã, e assim que chegar, eu já gravo a quarta etapa, o nosso conteúdo de domingo, com a quarta etapa das técnicas de vendas. Valeu, um abraço. Muito bem, a gente tem falado de técnicas de vendas, especificamente como se fazer um pitch, como se fazer uma apresentação. A gente dividiu em 4 etapas. Eu já falei com vocês sobre a introdução, que é parte da conexão, de ouvir o cliente, de entender as suas necessidades. Ele próprio vai te dar o caminho das pedras para poder receber a sua apresentação. Eu falo sobre aquela etapa intermediária entre a introdução e a apresentação, onde a gente antecipa as objeções, dando uma vacina. E depois ontem eu falei especificamente sobre a apresentação, sobre aquela questão toda do entusiasmo, do racional e etc., e dos diferenciais do produto. E agora a última etapa é que nós vamos falar no dia de hoje, que é o closing, que é o fechamento. É quando existe toda a abordagem financeira para o fechamento do negócio. A primeira etapa é a etapa da conexão, a segunda etapa é a etapa da vacina, a terceira etapa é a etapa do entusiasmo, para a pessoa ficar bem motivada com o seu produto. Já a quarta etapa, que é a etapa do fechamento, é uma etapa que você deve ser bem frio e calculista. É a hora de você ter um racional, é a hora da matemática. Ou seja, o cara já está conectado contigo, o cara já está afim de comprar o seu produto, de assinar o contrato com você. Ou seja, na cabeça dele é assim, se eu tiver grana, eu faço. Eu não tenho mais nenhuma dúvida e eu estou pronto para conhecer o racional. É nessa hora que é importante você fazer uma apresentação matemática, uma apresentação lógica, de maneira que o cara perceba o custo-benefício do quanto ele tem um produto excepcional e do quanto é um bom investimento comprá-lo. O principal não é o produto ser barato. O principal no preço, no investimento, é ele compensar, é ele dar retorno. Essa é a conta que você tem que fazer com o seu cliente. Eu vou dar um exemplo para você. A WhatsApp, ela é uma escola de inglês que custa mais do que as outras escolas. A mensalidade da WhatsApp é maior. O posicionamento da WhatsApp é um posicionamento, assim, o produto é bom, mas é caro. Agora, o que faz a pessoa tomar a decisão não é necessariamente o valor da mensalidade, mas sim o retorno que ela tem. E ela só vai chegar a essa conclusão se você fizer um cálculo racional e ela chegar à conclusão e falar, cara, isso aí vale a pena. Isso aí realmente compensa. Eu gasto mais aqui, mas eu tenho mais retorno ali. E essa percepção de bom negócio, a pessoa não chega sozinho. O fechamento precisa fornecer essa conclusão racional. Me aprofundando no exemplo, se a pessoa simplesmente só olhar o valor da mensalidade, ela vai achar que, de repente, poxa, a WhatsApp é muito cara. Agora, se você fizer um cálculo das escolas tradicionais, multiplicar pela quantidade de meses, ver o valor total de investimento que é feito, e você anota o valor ali. E aí você vai fazer uma comparação com a WhatsApp, que é um curso de menor duração. Ele gasta um pouco mais na mensalidade, mas ele faz menos tempo de curso. E aí, quando ele percebe o valor total do curso, ele percebe que a WhatsApp, apesar de ser uma proposta muito melhor para ele, que ele já está apaixonado, ainda assim, no total, ela custa menos. Aí ele percebe que aquele valor um pouco maior na mensalidade compensa
compensa, porque no final das contas, além dele atingir o objetivo dele, ele vai investir um valor menor e começar a ter resultado e retorno do investimento dele mais rápido, porque o custo é menor. Quando o cliente chega à conclusão, chega exatamente a essa conclusão, é o momento que ele fala assim, pô, deu. Cara, é até mais caro aqui na mensalidade, mas eu vou fazer um esforço para me adequar, porque compensa, porque vale a pena. Eu dei um exemplo aqui da WhatsApp, que é um exemplo de uma das minhas empresas, mas isso você pode achar em cada produto, em cada serviço, um racional comparativo que você faça entre os produtos de maneira que o cliente, que não é burro, é cada vez mais inteligente o cliente, ele percebe o custo-benefício. Agora, esse enfoque é você que tem que dar. Você tem que criar essa narrativa baseada em verdade, nunca mentira, verdade, que o cara analisa essa questão lógica e racional e chega à conclusão. Realmente é um excelente investimento. Quando isso acontece, ele está pronto para assinar o contrato. Para concluir o nosso conteúdo de hoje, eu fiz da etapa 1 à etapa 4 um processo de venda que pode ser adaptado a qualquer produto. É importante você entender a lógica, o sentido de cada etapa, porque do outro lado tem um ser humano. A cabeça do ser humano funciona exatamente igual, independentemente de qual seja o produto, independentemente de qual seja a cidade que você está, em qualquer lugar do mundo, ser humano é ser humano. Você tem que se conectar com ele. Você tem que evitar e dar uma vacina para as objeções. Você tem que entusiasmar ele através da apresentação dos diferenciais do seu produto. E, por fim, ter uma conta matemática comparativa com as alternativas que ele tem no mercado para que ele tome a decisão dele com tranquilidade, com motivação e com convicção. É este o processo de decisão que, inclusive, pode ser replicado para vendas online também. Beleza, gente? É isso aí. Amanhã a gente volta com mais conteúdo aqui no Close Friends. Bye, bye.